Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo para Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os caros irmãos e irmãs, todos que celebram conosco esta Eucaristia, neste primeiro sábado do mês de agosto, mês vocacional, dia em que a Igreja nos propõe a memória da Virgem Maria como sinal vocacional, como presença de Deus no meio da história. Nossa Senhora esteve presente em toda a caminhada de Jesus. Porém, se nós olharmos nos textos do Evangelho, nós vamos perceber que Maria não aparece muito como aquela que fala, como aquela que coloca as suas ideias e proposições, mas a partir do momento em que dialoga com o anjo, ela assume esse compromisso de ser a mãe do Salvador, a mãe de Jesus, a primeira cristã. Vai dizer Maria: eis aqui a serva do Senhor. Então, o primeiro sábado do mês, nós como igreja podemos, devemos, somos chamados a celebrar este sim. O sim da Virgem Maria a Deus na história da salvação. Hoje nós, dentro da perspectiva do mês vocacional, podemos ver então na Virgem Maria esse modelo a ser seguido por cada um de nós. A liturgia da palavra de hoje, bastante significativa, no Evangelho nos traz como que a morte de João Batista, a decapitação de João Batista. E na primeira leitura, o Levítico, o livro das leis, nos fala do jubileu da terra, os 50 anos em que a terra ela é cultivada e no último ano nós devemos, o povo daquela época deveria manter como que a pureza daquele ano para que a terra pudesse ser purificada. Se nós olharmos para o sim de Maria, olharmos para a lei do Antigo Testamento, que era uma lei que oprimia, uma lei que exigia da mulher como que quase uma subserviência, ou seja,
exigia da mulher que ela não se posicionasse diante daquilo que ela via, daquilo que ela vê. A propósito disso, ainda hoje, muitos colocam as mulheres como que inferiores aos homens. E isso se revela de uma mediocridade sem tamanho. Todos nós, diante de Deus, somos iguais e Ele nos capacita para que possamos agir em seu nome. Então, a lei do Antigo Testamento, ela chama a atenção justamente para essa igualdade que deve haver entre aquilo que é dom de Deus, como a terra, como a vida, como a natureza, o cuidado que todos nós somos chamados a ter com aquilo que Deus criou, aquilo que Deus colocou como perfeito, e o homem, muitas vezes, pela sua ganância, acaba quase que destruindo. Esta semana nós ouvimos muito falar nos telejornais sobre a Amazônia e o tanto que se perde pela ganância do poder. É preciso que, a partir da audição da palavra de Deus, a partir do ouvir esta palavra, nós também tenhamos esta consciência social. Eu sou responsável pela minha terra, pelo meu planeta, eu sou responsável por aquilo que Deus me deixou como criação. A partir do momento em que nós nos preocuparmos com o mundo, com a sociedade, a transformação, ela vai acontecendo, não a partir do outro. Não posso esperar que o outro faça essa mudança. Eu preciso mudar a minha consciência, para que a partir da minha atitude, o mundo todo, a comunidade, a sociedade, possa sentir também essa transformação. E o autor do Levítico, ele vai dizer que quando eu não vivo esta consciência cristã também em favor da terra, eu estou lesando o meu próprio irmão. Eu estou lesando o meu irmão porque eu tiro dele aquilo que Deus lhe concedeu como benefício humano, social e cristão. Então é preciso, irmão e irmã, que nós tenhamos essa consciência. Eu sou responsável pelo andamento, pelo bom andamento das coisas que Deus criou perfeitas e santas. E nós nos preocuparmos, de fato, com o mundo, com a terra, com o planeta, com a sociedade que tem aí aonde nós vivemos. O texto do Evangelho nos mostra o sacrifício, a morte de São João Batista. Veja, João Batista, ele foi o último dos profetas. João Batista foi aquele primo de Jesus que indicou o caminho de Jesus. Tinha João Batista também os seus discípulos, mas quando João Batista, à beira do mar, vê Jesus, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É o que nós rezamos em toda a celebração da Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus. A partir do momento em que João mostra o Cordeiro, ele já sai, digamos assim, do protagonismo da profecia e Jesus passa a ser o grande profeta, aquele que realiza toda a construção teológica do Antigo Testamento. O Messias que veio para salvar a humanidade. Então veja, a morte cruenta, cruel de João Batista nos mostra, nos chama atenção para que nós entendamos que ser de Jesus também pode gerar o sacrifício. Ser de Jesus é entender que em algum momento a tua vida também poderá ser ameaçada se você permanecer na fidelidade. Os medíocres ainda não conheceram a Jesus, porque não dão testemunho do seu nome. Somem, fogem
diante do desafio. O homem, a mulher, o ser humano que conheceu a Jesus e professa a fé, deve estar preparado para enfrentar a morte se isso for preciso, mas também estar preparado para dar o seu testemunho, para ser este sinal de Deus. João Batista foi vítima de um sistema em que o pecado, em que o erro, ele era visto como realidade comum. Não é muito diferente em nossos dias. Nós, muitas vezes, somos desafiados em nossa fé, desafiados a concordar com uma sociedade que é descristianizada. Uma sociedade onde os valores da nossa fé muitas vezes são colocados em segundo plano. Basta você ver que por causa de um vento, por causa de um frio, as pessoas esquecem o caminho da igreja e não participam da Eucaristia. Então veja, sinal de Deus, nós também hoje somos chamados a ser diante deste mundo descristianizado. Essa falta de compromisso com Jesus e com a igreja. João Batista é morto, é sinal de santificação. O seu martírio, o seu sangue derramado deve cair na terra, cair nos corações de cada um de nós, para que nós possamos, a partir do seu exemplo, assumir as nossas responsabilidades como cristãos e como católicos. Mês vocacional, tempo oportuno para que nós possamos, assumindo o nosso chamado e a nossa vocação, seguir Jesus mais de perto, ser sinal da sua presença. Cristão é um outro Cristo. Portanto, seguindo o Cristo, nós estaremos vivendo a nossa vocação e dizendo sim ao seu chamado. Hoje, neste primeiro sábado do mês, que Maria, Mãe de Deus, nossa mãe, mãe da igreja, interceda diante dele por todos nós. Que nós possamos, de fato, lembrando a memória da Virgem Maria, buscar esta fé autêntica daquela que esteve presente ao lado de Jesus. Que Maria, Mãe de Deus e nossa, interceda ao Pai por cada um de nós. Salve Maria Imaculada.